Como não mancar depois da cirurgia do quadril? Olá, hoje eu trago um vídeo mais longo, bem detalhado, do tipo do vídeo que eu fazia no início do meu canal, mostrando as principais dicas e técnicas cirúrgicas que podem evitar ou diminuir a chance de você mancar depois da sua cirurgia do quadril. No começo do canal tinha até alguns comentários de algumas pessoas inscritas que não gostam muito desse tipo de vídeo tão completo, eles preferem um vídeo mais direto ao ponto, direto ao assunto. E se você é uma dessas pessoas, eu sugiro que pule de vídeo. Fica aqui quem quer saber tudo sobre o seu quadril, quer ouvir dicas valiosas e quer ter a oportunidade, inclusive, de discutir com o seu médico, com o seu cirurgião, qual que seria a melhor abordagem e qual que é a melhor técnica para evitar que você manque depois da cirurgia de prótese do quadril. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico aqui de Londrina, Paraná, focado na articulação do quadril. Eu trago informações toda semana a respeito das mais variadas doenças ao redor dessa articulação e eu trago dicas para você poder entender melhor sua articulação, os principais problemas da articulação do quadril e poder saber melhor sobre a sua doença ou até discutir, ter uma outra opinião sobre os diversos tratamentos que você já realizou no seu quadril. É importante começar dizendo que existem alguns fatores relacionados à técnica cirúrgica e ao cirurgião que podem te levar a mancar depois da cirurgia de prótese total do quadril, e tem algumas questões que são relacionadas com o paciente. Alguns pacientes têm mais fatores de risco para mancar depois da cirurgia e eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Começando com um dos principais fatores que tem a ver com o cirurgião, seria o planejamento da cirurgia e a execução dessa cirurgia. E existem alguns parâmetros do planejamento que eu quero mostrar para vocês que são de suma importância para que o resultado da cirurgia seja muito satisfatório. Existem muitos pacientes que mancam depois da cirurgia e que não ficam completamente satisfeitos com o seu resultado. Isso é super natural e compreensível. E a gente quer evitar isso ao máximo, fazendo um planejamento adequado da cirurgia. O objetivo principal de planejar a cirurgia é tentar reproduzir de forma mais fiel possível a anatomia de um quadril sadio. De preferência, se você tem um quadril doente e um quadril sadio, que a gente consiga reproduzir a anatomia e a biomecânica do quadril do outro lado, do lado sadio, no quadril doente, tornando assim um quadril que era anteriormente doente, um quadril biomecanicamente eficaz. Esse quadril biomecanicamente eficaz vai te ajudar a realizar as atividades do dia a dia sem prejuízo e sem um esforço demasiado nessa articulação. E para explicar como funciona o centro de rotação do quadril e as forças que atuam na articulação do quadril, eu gosto de usar o exemplo de uma gangorra, essa gangorra que existe em parques infantis. Vocês vejam como funciona a gangorra. A gangorra, ela tem dois braços que funcionam como alavancas e um fulcro central. Se você colocar duas pessoas do mesmo peso no lugar adequado, ou seja, a mesma distância desse fulcro, você tem uma gangorra equilibrada e as duas pessoas fazem uma força parecida para levantar o outro lado sem grandes dificuldades. Agora, se uma dessas pessoas começa a se mover em direção ao fulcro, ela vai precisar de um esforço muito maior para conseguir levantar o outro lado, e às vezes vai se tornar impossível equilibrar essas duas forças pensando que essas duas pessoas têm o mesmo peso. É mais ou menos isso que acontece num quadril que está desequilibrado ou que está com a anatomia distorcida pelo desgaste, pela displasia do quadril ou por outras situações. No adulto, a média das pessoas tem o centro de rotação da cabeça do fêmur coincidindo no mesmo nível com a ponta do trocânter maior. E segundo a teoria biomecânica de Powers, ele compara um quadril que funciona bem com o sistema de uma balança, que seria essa gangorra que eu falei, que ela trabalha braços de diferentes tamanhos, cujas forças e cujo fulcro está no centro de rotação do quadril. E essas alavancas, como eu falei, elas têm braços diferentes, elas não têm os mesmos tamanhos.
Isso influencia, inclusive, nas forças que atuam nesse quadril. O equilíbrio da balança de Powell, ele é expresso como uma fórmula matemática de física. Esse equilíbrio na prática demonstrou que a força muscular dos abdutores do quadril, que são glúteo mínimo e glúteo médio, deve ser 3 vezes maior que o peso corporal de uma pessoa, para esse quadril funcionar bem. E enquanto uma pessoa está em pé apoiada com uma perna só, a força que é necessária para equilibrar a balança de Powell é de 4 vezes o peso do seu corpo. E no exemplo da gangorra acontece justamente isso. Se a pessoa vai ficando mais próxima do fulcro, ela precisa fazer um esforço muito maior do que esse de 3 vezes o peso do corpo. E esse quadril começa a se tornar ineficiente, ou então ele precisa de uma força exagerada para se movimentar e começa a causar dor. E esse é um dos motivos de você mancar depois de uma cirurgia do quadril. Agora aqui do lado eu vou colocar uma imagem de uma paciente que eu operei, que ela tinha uma alteração bilateral, ela tinha uma alteração nos 2 quadris, porque ela demorou muito para tomar a decisão e para conseguir fazer essa cirurgia. O quadril dela começou a gastar o osso do teto do acetábulo e as 2 cabeças do fêmur estavam muito altas, funcionando como se fosse uma displasia do quadril, uma luxação congênita de quadril. Essas pacientes mancam muito já antes da cirurgia, por deficiência desse mecanismo abdutor e porque o centro de rotação do quadril está na posição inadequada. É um quadril biomecanicamente que está prejudicado. E eu queria mostrar esse exemplo e mostrar também o planejamento que foi feito para trazer o centro de rotação para a posição mais correta, com o uso de um enxerto ósseo. Foi retirado o enxerto da própria cabeça do fêmur da paciente. Essa cabeça do fêmur foi fixada, foi parafusada no lugar do defeito ósseo e assim eu consegui abaixar o acetábulo definitivo, colocando numa posição biomecanicamente mais favorável. Agora vocês podem observar, tem um lado que está operado, o outro lado ainda será operado. Vejam a diferença do centro de rotação dessa paciente. Só reforçando o que eu já falei, paciente que tem luxação congênita de quadril, principalmente aquela luxação alta, que a cabeça do fêmur é totalmente fora da tacinha do quadril, ela tem uma claudicação muito exuberante por falha desse mecanismo abdutor. Essa claudicação, que é o fato de mancar, é um sinônimo, ela é muitas vezes ignorada quando o paciente ou a paciente está na sua infância, ela é tolerada na adolescência, mas ela gera mais preocupação quando o indivíduo é adulto. E a luxação congênita do quadril, na idade adulta, pode evoluir para uma artrose, para um desgaste. Aí a claudicação passa a ser dolorosa e começa a preocupar esse adulto, muitas vezes necessitando de uma cirurgia que envolve a reconstrução do centro de rotação do quadril. Outro fator que depende do cirurgião e que deve ser planejado na execução da cirurgia é a discrepância de comprimento dos membros inferiores, a diferença do tamanho das pernas. Isso tem que ser levado em conta no planejamento e tem que ser muito bem executado para evitar que o paciente manque, tenha claudicação depois da cirurgia realizada. Quando a perna do paciente está alongada, o paciente vai ter um tensionamento exagerado desse quadril e muitas vezes a resposta é dor, mas não necessariamente esse paciente vai mancar. Ao contrário do que acontece quando a perna está mais curta. O encurtamento tem uma probabilidade muito maior de afetar a marcha por conta da tensão reduzida nos abdutores do quadril, nessa musculatura da lateral do quadril, e é um fator de risco independente da insatisfação do paciente pós-cirurgia. Aproximadamente 1/3 dos pacientes que fazem a prótese total do quadril, eles têm alguma insatisfação com o comprimento dos seus membros. Eles têm a sensação ou então percebem que os membros estão com tamanhos diferentes. E isso vai afetar, em metade deles, isso afeta muito as expectativas com relação à cirurgia e os resultados finais dessa cirurgia também. Os pacientes sintomáticos tendem a ter uma discrepância de comprimento do membro inferior ou uma maior probabilidade de discrepância mensurável no exame físico. E aquela
discrepância muito aparente. O limiar dessa discrepância de comprimento dos membros no pós-operatório que é o que influencia realmente se o paciente vai ter um resultado clínico ou não. Esse limiar não está muito claro. Alguns autores dizem que diferenças mínimas podem não ser tão relevantes e eles sugerem que diferenças de até 12 milímetros podem não ser sentidas por grande parte dos pacientes, mas esse número mágico ainda não é um consenso. Agora eu vou falar de um terceiro fator que pode influenciar no resultado final da tua cirurgia e pode te fazer mancar, que é a via de acesso da cirurgia. Classicamente existe uma tendência do acesso lateral do quadril ele ter uma maior taxa de claudicação, da pessoa mancar mais que as outras vias de acesso de prótese total do quadril. Mas isso também é uma fonte muito grande de divergência entre os cirurgiões. Existem trabalhos, inclusive, que foram feitos por um mesmo cirurgião, um mesmo autor, que ele fez diferentes vias de acesso e ele achou resultados muito semelhantes. Mínima quantidade de pacientes que mancaram depois da cirurgia em todos os acessos que ele testou. Tá? Tem um trabalho mostrando que o mesmo cirurgião ele operou os pacientes pela via lateral direta, pelo acesso póstero-lateral, que é o acesso de Cocker-Langenbeck, e pelo acesso de Watson-Jones. E ele teve resultados semelhantes de claudicação nos 3 tipos de acesso, inclusive que o acesso posterior, que classicamente não tem claudicação, ele teve um número de casos um pouquinho maior de claudicação do que as 2 vias de acesso laterais. Isso é controverso. Uma grande revisão da literatura analisou 4 estudos de corte não randomizados e não encontrou diferença estatisticamente significativa de claudicação entre os acessos posterior e lateral, contrariando a percepção de alguns cirurgiões que acham ainda que o acesso lateral tem uma taxa maior de claudicação. Talvez por avanços nas técnicas cirúrgicas, quem defende o acesso lateral defende o seu tipo de fixação da musculatura glútea, mas até eu quero colocar a imagem dos 2 acessos, o acesso posterior e o acesso lateral, o acesso póstero-lateral, o acesso lateral, e explicar a diferença entre os dois, por que um claudica mais e por que o outro não claudica tanto assim. No acesso póstero-lateral, ele é obtido por uma via mais posteriorizada, então você não mexe no mecanismo abdutor, você não desinsere nem o tendão do glúteo mínimo, nem o tendão do glúteo médio, e você desinsere os rotadores curtos do quadril, que ficam mais na parte de trás desse quadril, chegando na cabeça do fêmur. O acesso lateral já é diferente, ele acaba desinserindo parte do glúteo médio e você desinsere ele do trocânter maior, acessa o quadril pela frente e depois você tem que fazer o reparo desse tendão, fixar ele de volta no osso. Algumas pessoas questionam essa fixação que pode causar uma fraqueza e levar o paciente a claudicar depois da cirurgia. Mas como eu disse, essa questão de via de acesso vira quase uma discussão de time de futebol. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, cada um tem uma técnica diferente que diz que o acesso dele é melhor, que evita determinada complicação, que aquela complicação que é mais comum no seu acesso, por exemplo, claudicar no acesso lateral, que ela é minimizada por alguma técnica cirúrgica que ele aprendeu. Então, quando a gente vai para congresso e conversa entre os especialistas, é sempre assim, cada um puxando a sardinha para o seu lado e defendendo as cores do teu time. Mas não tem certo ou errado. Eu acredito que a experiência conta muito também no tipo de acesso. Então, uma pessoa que classicamente faz o acesso lateral, tem sua série de casos e não tem claudicação nos seus pacientes, deve sim publicar e encorajar que as outras pessoas reproduzam seus resultados usando a técnica que ele usa, mostrando qual que é o pulo do gato ali na tua cirurgia que faz com que os pacientes do acesso lateral não manquem tanto assim.
E muitos autores já fizeram isso, já mostraram essas técnicas e provaram que o acesso lateral é tão bom, tão eficiente quanto o posterolateral nesse sentido de evitar a claudicação no pós-operatório. Agora eu vou falar um fator que depende de você, depende do paciente. Aí não tem muito a ver com a técnica cirúrgica e nem com o cirurgião. Isso tem a ver com a tua qualidade muscular, com o tipo de quadril, o tipo de anatomia. Então a gente sabe que o paciente que não tem o centro de rotação do quadril no lugar certo, que ele tem um trocânter maior muito lateralizado, ou então uma cabeça do fêmur lá em cima, ele vai alterar toda a balança de Powers. Esse paciente já antes da cirurgia vai mancar bastante, vai claudicar bastante e pode, na maioria das vezes, ter uma hipotrofia muscular muito grande. E isso vai dificultar o pós-operatório, fazendo com que essa claudicação persista no pós-operatório, mesmo que o cirurgião tenha feito uma técnica minuciosa e tenha reproduzido uma anatomia mais favorável no seu caso. Mas você já tem um fator prévio que deve ser tratado antes da cirurgia para facilitar a sua reabilitação no pós-operatório. Por isso que eu confio muito na fisioterapia do pré-operatório. A fisio pré-operatória, principalmente para os casos dos pacientes que demoraram muito para operar ou que têm doenças da infância que prejudicaram o desenvolvimento muscular e ósseo desse quadril, ela deve ser muito bem realizada e deve ser realizada por meses, já pensando em melhorar os resultados da prótese total do quadril que vai ser realizado. Outro fator que influencia e que daí depende de você e já foi descrito é que as pessoas mais idosas tendem a melhorar o padrão de marcha de forma mais lenta que as pessoas mais jovens. Talvez por terem esperado mais tempo para fazer a cirurgia e terem desenvolvido aquela atrofia muscular, ou talvez por já terem um déficit de equilíbrio, não terem uma boa acuidade visual, que é a capacidade de enxergar. Tudo isso vai afetar a reabilitação do pós-operatório e vai afetar o padrão de marcha, diferentemente de uma pessoa mais jovem que não tenha esse tipo de problema. A sarcopenia é um problema que afeta todas as pessoas que envelhecem. Não é exclusividade de quem tem desgaste e artrose no quadril, mas intensifica e dificulta bastante o pós-operatório das pessoas que fazem a prótese total do quadril. E o que você pode fazer para melhorar isso e para ajudar na tua recuperação? Uma fisioterapia muito bem executada, um fortalecimento muscular orientado por educador físico nos meses que precedem a sua cirurgia e nos meses que vão se suceder à sua cirurgia, nos meses subsequentes, e até que você faça uma manutenção dessa massa muscular, vão evitar que você comece ou que você persista mancando depois da cirurgia de prótese total do quadril. Concluindo, existem vários fatores relacionados à técnica cirúrgica e ao próprio paciente que podem influenciar no resultado final e na capacidade de marcha desse paciente depois da prótese total do quadril. E isso deve ser muito bem orientado pelo cirurgião para não gerar falsas expectativas no paciente e nem grandes frustrações nesse paciente, que se baseia no resultado de outras pessoas e fica frustrado de não conseguir atingir um nível de marcha tão bom no pós-operatório dele. Existem estudos mostrando uma melhora do padrão de marcha em todos os pacientes que fazem a prótese total do quadril devido a um desgaste dessa articulação, mas esses pacientes não vão andar melhor que um paciente que não tem artrose do quadril. Isso deve ser muito bem explicado para os pacientes. Você não vai melhorar o seu padrão de marcha tendo uma prótese em comparação com um paciente jovem que tem o quadril sadio. Mas as técnicas cirúrgicas refinadas, as técnicas principalmente de acessos que poupam cada vez mais a inserção muscular, elas têm trazido resultados animadores e têm, como eu disse, um nível de claudicação muito baixo para os pacientes que fazem esse tipo de cirurgia. Espero ter te ajudado com mais esse vídeo, que você possa ter entendido melhor como funciona a biomecânica do seu quadril. Então tenha uma ótima semana, até o próximo vídeo, não desista do seu quadril e fui!